pessoal, bem-vindos a mais um RataCast, o podcast da Rata Contabilidade para o empresário que quer aí, crescer e com segurança. Hoje a gente está aqui para falar de um assunto aqui super importante que você tem que ficar atento. Todo empresário tem que ficar atento, né? Que é o termo de exclusão do Simples Nacional, tá? Então, os empresários, né, que têm suas empresas aí com a tributação do Simples Nacional têm que ficar atento para não perder essa tributação aí que traz bastante, né, benefícios, traz bastante vantagens para a sua empresa, né? Então, primeiramente, a gente está aqui para falar sobre esse termo de exclusão, para que você evite perder o seu simples, né? Se você não quer perder o seu simples, como é que você faz aí para evitar isso? E se você receber esse termo, como é que você resolve? Quais são os prazos, né? E como é que você evita de receber no futuro, né? Então, vamos primeiramente falar um pouquinho aqui o que é Simples Nacional, né? Simples Nacional é um dos tipos de tributação que a gente tem aqui no Brasil, né? Ele é o regime simplificado e unificado de tributos, que ele é exclusivo para microempresas e empresas de pequeno porte, né? Justamente para aí fomentar um pouco a economia, né? E incentivar essas empresas que são menores, né? Então, de modo geral, né, cada caso é um caso, mas de modo geral, o Simples Nacional acaba sendo uma tributação que tem menos tributos a se pagar, né? Além de facilitar o pagamento desses tributos através de uma única guia, né? Então, claro que existem algumas exceções, alguns tributos que podem ser por fora, né? Por exemplo, se você importa produtos, né? Então você pode estar pagando imposto sobre importação, mas ele não está dentro do Simples Nacional, né? O que está dentro do Simples Nacional são os impostos aí normais que se paga por uma operação aqui dentro do país, né? Por exemplo, se você tem uma empresa de comércio, vai vender aqui dentro do Brasil, você, com o Simples Nacional, geralmente já está tudo resolvido, né? Se você vai prestar serviço, também já está tudo resolvido com o Simples Nacional. Os principais tributos já estão todos incluídos em uma única guia que você faz em um único pagamento ao mês. Bora lá. Então, esse Simples Nacional, ele unifica vários tributos que são federais, estaduais e municipais, tá? Então, o que é que isso significa? Significa que você já está resolvendo com todo mundo aí, só pagando essa guia, tá? E o que é o termo de exclusão do Simples Nacional? Então, como eu estou falando aqui, né, essa tributação do Simples Nacional, ela é bastante vantajosa. Então, como ela é mais vantajosa, a gente enxerga ela como um privilégio. Então, se você quer continuar usando esse privilégio de ter essa tributação mais reduzida, mais simplificada para você aí na hora de recolher esses impostos, então você precisa, né, estar cumprindo os acordos. E um desses acordos é você estar em dia, né, com os débitos em dia do Simples Nacional, não apenas do Simples Nacional, mas principalmente do Simples Nacional, que é o primeiro aí na linha que faz você perder o Simples, né? Se você atrasar esses impostos. Mas também tem outros impostos, como por exemplo, se você atrasar INSS, taxas municipais, isso pode também estar fazendo com que você perca esse Simples Nacional. Porque, como eu falei, tem tributos que são do município, estado e federais. Então, qualquer um desses entes pode estar solicitando a sua retirada do Simples Nacional se você está atrasando esses impostos, né? Então, a principal motivação, né, são essas pendências e, em principal, débitos em aberto, né? Lembrando que o MEI também é uma modalidade dentro do Simples Nacional. Então, se você também atrasa os seus impostos do MEI, atrasa de estar enviando a declaração anual, você pode estar correndo o risco de perder o seu MEI também. Então, o MEI também pode receber um termo de exclusão do Simples Nacional. Então, fica ligado. Aí, bora lá. Esse ano de 2025, quando é que começam a ser enviados esses termos, né? Bom, agora no final de junho, a gente teve alguns termos que começaram aí a ser enviados para as empresas, né? Porém, logo em seguida, semana seguinte, a Receita Federal, ela mandou novas mensagens cancelando esses termos porque eles tiveram um problema interno. Então, o que é que isso significa? Significa, se você recebeu a cartinha, já abriu e já resolveu os débitos,
Massa, mas mesmo assim você deve ficar atento. Por quê? Porque essa não foi a cartinha definitiva desse ano. Então você tem que continuar a ficar regular, sua situação regular, você pagando todos os impostos todo mês, porque senão, apesar de você já ter recebido essa cartinha em junho e ter corrido para resolver, você pode receber uma nova cartinha, porque a cartinha definitiva de 2025 ainda não foi enviada. Então, muita atenção, tem que ficar atento, tá? E se você não resolveu, não tem problema. O que é que você deve fazer? Tem que acessar as suas mensagens, né? E como é que você faz isso? Ou diretamente do site do Simples Nacional, ou você entra no site do ECAC, que é o site da Receita Federal, e lá tem a caixa de mensagens. Lá você vai ver se recebeu, né? Tá lá assunto, termo de exclusão do Simples Nacional. E também conferir se você recebeu a mensagem de cancelamento desse termo, porque todo mundo tem que ter recebido. Então fica atento se você recebeu tudo isso, tá? Porque a mensagem definitiva ainda vai chegar. Mas se você conferiu que você recebeu, né, daqui a alguns meses, daqui a algumas semanas, né, que a gente ainda não sabe quando é que vai ser enviado esse termo definitivo de 2025, quando você receber, fica calmo, não entre em pânico. E não abra essa mensagem de imediato. Por quê? Porque assim que você abrir essa mensagem, vai começar a contar no relógio 30 dias corridos. Então, assim que a mensagem for aberta, você está dando ciência que você, estou ciente que recebi essa mensagem. E quando isso acontece, começa a contar 30 dias para você resolver. Se passou desses 30 dias, o que é que acontece? Você perde o seu simples nacional. Então, realmente, você tem que abrir quando você estiver pronto para negociar. O que é que você já pode ir fazendo, né? Você ir fazendo um levantamento dos débitos que você tem com o município, com o estado, com a Receita Federal, porque aí você pode começar a se preparar para ver o quanto que eu tenho aí de débitos e quais as alternativas que eu tenho, né? O que é que eu vou precisar pagar à vista de todo jeito, que não vai dar para parcelar, o que é que vai dar para parcelar, quais os parcelamentos que eu tenho e se esses parcelamentos eu posso reparcelar, né? Porque geralmente quando você reparcela um débito que já está parcelado, né, para acrescentar mais débitos, você aumenta aí o valor da entrada, né? Se você está reparcelando uma vez, aumenta em 10%, né? 10% da dívida acaba sendo o valor da entrada. E se você já está reparcelando uma segunda vez, a sua entrada vai ser equivalente a 20% do total que você está devedor. Então, você tem que estar atento para esses termos, essa situação, caso você vá precisar reparcelar, né? Você não vai conseguir pagar o resto que ficou devedor, que não estava no parcelamento à vista, precisa reparcelar. Então, tem essas condições e você tem que se preparar para isso também. Bom, tá. É, E se, e se você não conseguiu resolver nos 30 dias corridos, né? O que é que acontece? Bom, o que acontece é que a consequência, como eu falei, né, é o prazo para você resolver para não perder o simples. Então, você vai perder o simples. E quando é que isso começa a valer? Se você não resolver esses débitos e perder o simples, começa a valer a partir de janeiro, 1º de janeiro do ano seguinte. Então, estamos em 2025. No caso, se você perdeu o Simples Nacional nessa situação durante esse ano, então, a partir de 1º de janeiro de 2026, você não está mais como Simples Nacional. Sua empresa não é mais o Simples Nacional. Como é que você faz para resolver isso? Você quer continuar como Simples Nacional? Bom, se você perdeu o Simples Nacional nessa situação, você tem até 31 de janeiro do próximo ano para estar solicitando a reinclusão, né, a reopção pelo Simples Nacional. Então, você pode, né, sair o 1º de janeiro, aí lá, 1º de janeiro mesmo, ou 2 de janeiro, você vai lá no site e pede, eu quero voltar para o Simples Nacional. Vai sair lá uma listinha de débitos que você tem para resolver, que se você resolver eles, você volta para o Simples Nacional. Então, você tem aí até o final de janeiro para estar resolvendo esses débitos, e aí você pode realmente retornar para o Simples Nacional para 2026, mas só até ter finalizado esse processo, né?
Bom, primeiramente, você tem que parar para refletir. Por que é que você está atrasando esses impostos, né? Realmente é uma dificuldade momentânea que está na sua empresa, ou talvez você tenha que revisar algumas situações. Talvez o seu preço não esteja correto, porque quem paga tributo é o seu cliente, não é você. Então, isso tem que estar dentro do preço do produto que você oferta, do serviço que você presta. Então, toda a tributação que você vai pagar pela operação tem que estar dentro do preço. Então, se você não está conseguindo pagar os seus impostos, alguma coisa está errada. Tem que revisar o seu custo, né? Também veja a saúde financeira da sua empresa, né? Você não pode estar aí se endividando para poder estar pagando impostos. Então, toda a sua operação tem que ser revista para entender o que é que está acontecendo, por que está tendo esses atrasos, né? Talvez os seus recebimentos, né? Você tem que talvez mudar a sua política de recebimentos. Então, se replaneje, porque não é saudável. Tem gente que fica todo ano recebendo termo de exclusão do Simples Nacional, enquanto que isso deveria ser uma exceção, né? Então, você não pode estar. Esse ano parcelei, aí próximo ano você junta os impostos tudo de novo, aí recebe de novo o termo de exclusão. Fica virando uma bola de neve e você vai estar só endividando e endividando mais sua empresa até que vai ficar impossível de continuar com a operação e você ainda vai sair endividado disso. Então, não pense só em resolver o termo de exclusão, porque essa é a resolução imediata, é resolver o problema imediato. Mas você tem que pensar no problema a longo prazo. Por que é que está endividando com tributos, né? Bom, gente, a gente quer deixar aqui essa reflexão para vocês, deixar essa atenção, né, para vocês ficarem atentos que se vocês estão com débitos em aberto, muito provavelmente vocês vão receber esse termo de exclusão. Vocês têm que se preparar para ele. Faz esse levantamento de débitos, veja quanto é que vai ser, ver as opções de parcelamento, como é que vai ser essas entradas para você desse parcelamento e se você vai conseguir estar pagando, né, essa parcela a longo prazo também. Então, se prepara para tudo isso, reveja os seus preços, embute esse valor de impostos, né, dentro deles para você não estar aí se endividando com impostos, porque isso não deve acontecer. E se tiver maiores dúvidas, fala aqui com a Rata Contabilidade que a gente ajuda você a se organizar. Então, conte com a Rata sempre. Curta aqui, deixe seus comentários e pode entrar em contato com a gente pelas nossas redes. Até mais!